Bom, pessoal, olá, meu nome é Joaquim Celestino, espero que todos estejam bem. Nós vamos falar um pouco hoje sobre nervos cranianos, ok? Então, de uma maneira geral, quando nós nos referimos a nervos cranianos, ou pares de nervos cranianos, estamos nos referindo a 12 estruturas anatômicas simétricas que realizam conexão com o encéfalo. Eles são numerados em algarismos romanos, do primeiro par até o 12º par de nervos cranianos. Convém ressaltar que o primeiro e segundo pares de nervos cranianos, eles, na verdade, não são nervos cranianos. O primeiro par, que é o nervo olfatório, ele é uma expansão do telencéfalo, e o segundo par, que é o nervo óptico, é uma expansão do diencéfalo. A origem real desses nervos, desses dois primeiros, não ocorre em núcleos do tronco encefálico. Não existe uma substância nuclear no interior do encéfalo, como acontece nos outros 10 pares de nervos cranianos, né? No óculo motor, no troclear, no trigêmeo, no abducente facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago acessório e hipoglosso. Então, de uma maneira geral, eu fiz esse adendo só para que as pessoas tenham consciência de que os dois primeiros, o olfatório e o óptico, são estudados junto dos outros 10 pares de nervos cranianos e são considerados por uma convenção enquanto pares de nervos cranianos, mas na verdade não são, tá bom? Então, só uma pequena consideração aí para que vocês fiquem cientes. Então, o primeiro par é o nervo olfatório, o segundo par é o nervo óptico, terceiro par o nervo oculomotor, quarto par troclear, quinto trigêmeo, sexto abducente, facial sétimo, vestíbulo coclear oitavo, glossofaríngeo nono, vago décimo, acessório 11º e o 12º, o nervo hipoglosso, né? Bom, de uma maneira geral, tal qual acontece na medula espinhal, quando nós nos referimos ao tronco encefálico, nós temos estruturas que se assemelham à coluna cinzenta, a coluna anterior, a coluna posterior da medula espinhal, em nível de tronco encefálico, né? Então, só lembrando um pouco de dois conceitos que são muito importantes, quando nós falamos em núcleos, nós estamos nos referindo a corpos de neurônios agrupados dentro do sistema nervoso central, ou seja, substância cinzenta agrupada dentro de substância branca. E a substância branca são prolongamentos, basicamente axônios, células da glia, de diversas formas, na sua grande maioria, estruturas mielinizadas, daí vem essa coloração esbranquiçada, ok? Então aqui esse desenho esquemático, que é do livro do Netter, onde ele esquematiza que os núcleos da coluna motora, ele coloca na cor vermelha, e os núcleos da coluna sensitiva, ele coloca na cor azul. Isso é uma questão também didática, em livros e atlas que sejam coloridos, né? As estruturas vermelhas serão estruturas motoras, e as estruturas em azul, elas são estruturas sensitivas, né? Essa coluna azul, essa coluna sensitiva, ela pode estar levando uma sensibilidade somática, né, esteroceptiva. Então, eu estou me referindo aí à sensibilidade do sistema nervoso dividido de relação, sensibilidade térmica, sensibilidade dolorosa, tato epicrítico ou discriminativo, tato protopático ou grosseiro, chamado vulgarmente de pressão, e sensibilidade proprioceptiva, que está relacionado à propriocepção, né,
onde nós temos aqueles receptores periféricos chamados de proprioceptores que estão localizados nas cápsulas das articulações sinoviais, nos tendões, nos fusos neuromusculares, que informam a cada momento ao nosso sistema nervoso central a posição das nossas articulações sinoviais no espaço, né? Pode ser também uma sensibilidade especial, relacionada a sentidos especiais. E aí, nesse caso, depende um pouco, né, se vai ser uma sensibilidade especial relacionada a um sistema visceral ou não. Então, relacionado ao sistema visceral, nós temos, por exemplo, o olfato, que está relacionado ao sistema respiratório, a gustação, que está relacionado ao sistema digestório. E a sensibilidade especial pura e simples está relacionado a outros sentidos especiais não viscerais, como é o caso da visão e da audição, só para deixar as coisas um tanto quanto claras. E nós temos também um outro tipo de sensibilidade, que é uma sensibilidade chamada de visceral, que está relacionada não à dor somática, mas sim à dor visceral. Está relacionada a sensações viscerais que podem se tornar-se conscientes, como é o caso da dor visceral, que eu acabei de falar para vocês, mas existem várias outras numerosas e maior quantidade de sensações viscerais que sequer tornam-se conscientes, como, por exemplo, a capnia no sangue, né, a quantidade de CO2, de oxigênio no sangue, a nossa pressão arterial, por exemplo, também, que são muito importantes para o desenvolvimento de arcos reflexos que promovem a homeostase, né? Promovem a homeostase para que o indivíduo respire mais ou menos, ou para que o indivíduo realize uma broncodilatação, uma vasoconstricção, enfim, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, de forma muitas vezes, ou na maioria das vezes, inconscientes. Algumas outras sensações viscerais, elas são sensações viscerais que tornam-se conscientes, como é o caso da plenitude gástrica, né? Que nós sentimos fome quando nós estamos com o estômago vazio, e da mesma forma que nós ativamos o centro da saciedade quando estamos com o estômago cheio. Sensação de sede também, né? Quando nós temos sede, na verdade, nós já estamos desidratados, né? O indivíduo, quando está com sede, na verdade, é uma sensação visceral que torna-se consciente já por uma situação, digamos assim, que já ultrapassou os limites da normalidade, né? Já ultrapassou os limites da normalidade. Então, esses nervos cranianos, eles podem ser nervos exclusivamente sensitivos, nós também temos nervos que são exclusivamente motores, e nós temos nervos que são mistos, né? Que eles são ao mesmo tempo sensitivos e motores. O nervo sensitivo, ele possui um contingente funcional apenas aferente, ou seja, o estímulo ele sai da periferia em direção ao sistema nervoso central, e o estímulo, quando ele é o contingente funcional, quando ele é motor, ocorre justamente o inverso. O estímulo, a direção da propagação do impulso nervoso, ele é centrífugo, ele vai do centro em direção à periferia, vai do centro em direção à periferia, que seria o órgão efetuador. Então, quando eu digo que um nervo tem um componente, um contingente funcional aferente ou sensitivo, ele pode ser somático ou visceral. E sendo somático ou visceral, ele pode ser geral ou especial. Visceral, geral ou especial. Então, o contingente funcional aferente geral está relacionado à sensibilidade esteroceptiva e proprioceptiva. Temperatura, dor, tato epicrítico, tato protopático e também o que nós já falamos, que nós chamamos de propriocepção. Ele pode ser somático especial, quando ele está relacionado a um sentido especial, como é o caso da audição e da visão, e
Quando o contingente funcional é visceral, ele não está relacionado ao sistema nervoso de vida de relação somático, sim o sistema nervoso visceral. E aí nós estamos relacionados aqui às sensações viscerais, às quais eu já me referi agora há pouco, e às sensações, a sentidos especiais relacionados a sensações, a vísceras, a sistemas viscerais, que eu falei para vocês quando eu me referi ao sistema respiratório com o olfato e ao sistema digestório em relação à gustação, tá certo? Então, seria a possibilidade de nós termos contingentes funcionais nos pares cranianos, aferentes. E agora nós vamos nos referir a um contingente funcional eferente, né? Ou também chamado vulgarmente de motor. E nesse caso, ele pode ser eferente somático. Quando eferente somático, ele vai promover, por exemplo, a contração de músculo estriado esquelético, certo? Oriundo dos somitos. E ele vai ser eferente visceral especial quando ele promover a contração de músculos estriados oriundo dos arcos branquiais, ou seja, né, músculos embriologicamente não derivados dos miótomos dos somitos, e sim dos arcos branquiais. Então, o primeiro arco branquial, né, que vai originar os músculos que movimentam a mandíbula, chamado de músculos motores da mandíbula, nervado pelo nervo trigêmeo, os músculos oriundos do segundo arco branquial, que são os músculos da expressão facial, e aí no caso vai ser o nervo facial, e os músculos oriundos do terceiro, quarto e quinto arcos branquiais, né, respectivamente relacionados aí mais a deglutição, a fonação, a musculatura da laringe e também a motricidade de alguns músculos do pescoço, respectivamente, os pares cranianos, glossofaríngeo, vago e acessório. E eferente visceral geral, quando promove a secretomotricidade de glândulas exócrinas e também a contração de músculos lisos, também a contração de músculos lisos, como alguns músculos que estão presentes no bulbo do olho, por exemplo, né? Como o músculo esfíncter da pupila, como o músculo ciliar, que controla o grau de convergência do cristalino, o músculo dilatador da pupila, enfim, e qualquer outro músculo liso, oriundo também de vasos, musculatura de vasos sanguíneos e de vísceras, tá certo? Bom, então, basicamente, como introdução, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Bom, e isso aqui nós já conversamos na aula passada, mas se de repente alguém não viu, esse é um corte, uma secção transversal do que nós chamamos de nervos, né? Estamos nos referindo a nervos cranianos, e o nervo, conceitualmente falando, são prolongamentos de neurônios, basicamente axônios, agrupados fora do sistema nervoso central. Então, cada nervo, quer seja um nervo craniano ou não, né, ele vai ser formado por uma estrutura que vai ser revestido externamente por uma bainha chamada de epineuro. Aqui dentro nós vamos ter vários fascículos, cada fascículo é revestido pelo perineuro, e cada axônio revestido pelo seu endoneuro, né? Cada axônio revestido pelo seu endoneuro. E a maioria desses nervos são mielinizados. Então, nós vamos ter aqui a presença da membrana ou bainha de mielina, né? Envolvendo o axônio. Entre cada bainha de mielina dessa, cada segmento desse, formado por uma célula de Chauvin, que envolve, e entre o axônio, e entre uma célula de Chauvin e outra, né, nós temos aqui a presença do espaço de Ranvier, que vai promover
justamente a condução mais rápida, que é a condução saltatória, ok? Então, basicamente, esse aspecto que eu gostaria de lembrar nesse momento. Bom, então, o primeiro par de nervos cranianos, falei para vocês, que ele não possui núcleos no interior do encéfalo, né? Na verdade, ele é tão somente um prolongamento do telencéfalo. Ele é apenas sensitivo, primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Ele é aferente, porque é sensitivo, é especial, porque está relacionado a um sentido especial, que no caso é o olfato. Sentido esse extremamente importante para todos os animais, né? Através desses sentidos que os animais farejam seu alimento, evitam de alimentar-se de alimentos putrefatos, identificam também sua presa e o seu predador, né? E é um sentido visceral porque está relacionado a um sistema visceral, especificamente, que é o sistema respiratório. Então, nós podemos observar que no teto da cavidade nasal, tanto na parede lateral quanto parede medial, que é o septo nasal, nós temos a presença do epitélio respiratório, né? O epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, células caliciformes. Nessa região existe uma parte do epitélio que é denominado de mancha amarela. Essa mancha amarela devido à presença de prolongamentos dessas células, desses neurônios aqui. Observem que são neurônios bipolares, né? Esses neurônios aqui, eles não existem em toda a mucosa das fossas nasais. Então, eles estão aqui localizados, entremeando-se entre as células do epitélio pseudoestratificado, colunar, né? E esse neurônio é um neurônio bipolar. Então, ele possui um prolongamento periférico que termina com esses cílios que funcionam como verdadeiros receptores. Esses cílios funcionam como verdadeiros receptores. Tem o papel de um receptor, ou seja, não existe um receptor específico para o olfato, mas ele funciona como um verdadeiro receptor. E esse receptor é um receptor químico, né, que capta as partículas odoríferas que estão suspensas no ar atmosférico. Então, essas partículas odoríferas têm a capacidade de estimular, desencadear um potencial de ação nessas terminações. Esse potencial de ação, ele gera um estímulo elétrico que percorre esse prolongamento periférico desse neurônio bipolar, e daí nós passamos a ter um prolongamento central, e esse prolongamento central, ele se une a outros prolongamentos centrais de outros neurônios bipolares e atravessam os pertuitos olfatórios da lâmina cribiforme do osso etimoide, aonde eles vão realizar esse neurônio bipolar. É um neurônio 1, né, o primeiro neurônio da via olfatória, e aí ele vai realizar uma sinapse aqui com as células mitrais que estão presentes no bulbo olfatório. O bulbo olfatório é uma projeção do telencéfalo. E a partir daí, esse estímulo ele vai se propagar, né, percorrendo o que nós chamamos de trato olfatório, percorre o trato olfatório. Então aqui, células mitrais, percorre o trato olfatório. Esse trato olfatório termina através de duas estrias, a estria olfatória lateral e a medial.
onde a estria olfatória lateral vai até a região do lobo inferior, do lobo temporal inferior, na área cortical do olfato. E a estria olfatória medial, ela passa na comissura anterior, na frente da superfície, essa região triangular, né? O trígono olfatório aí, onde, perto da substância perfurada anterior, e vai para o outro lado, tá certo? Então, basicamente, esse aí é o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Obviamente, né, que fenômenos alérgicos, gripais, que aumentem a produção de muco pelas células caliciformes aqui localizadas no epitélio respiratório, né, vão diminuir o olfato. E aí o indivíduo pode ter, inclusive, uma diminuição do seu olfato, ou a perda do olfato, né, recentemente, bem comum e de forma ainda não tão explicada, como isso acontece aí nos casos da infecção pelo coronavírus 19. Mas essa perda do olfato seria chamada de anosmia, né? Perda do olfato. Pode existir também uma parosmia, que seria a confusão do tipo de olfato, do tipo de substância. E também pode haver fraturas em base de crânio que causem alterações, ou até distúrbios psiquiátricos que causem confusões de olfatos, doenças infecciosas doenças infecciosas localizadas aí nas fossas nasais, sinusites podem gerar uma cacosmia, né, que seria a sensação daquele odor fétido, tá certo? A sensação de um odor fétido. Bom, e nós temos o segundo par de nervos cranianos, que é o nervo óptico, que ele também é só aferente, ele é só sensitivo, ele é especial porque ele está relacionado a um sentido especial, talvez o mais importante deles, que é a visão. E ele é somático porque não está relacionado a um sistema visceral, está relacionado ao sistema nervoso devido de relação, da interação com o meio externo. Então, o nervo óptico, ele emerge da esclera, um pouco medialmente aqui, na região do fundo do olho, um pouco mais situado medialmente do eixo do bulbo do olho, e ele vai se dirigir para o interior do crânio, né? Onde ele vai atravessar aqui o canal óptico, onde ele atravessa o canal óptico. Deixa eu ver se eu tenho uma forma melhor de mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver aqui. E então, acho que isso aqui vai ajudar. Bom, e na retina, né, nós temos aqui a esclera, a coroide. Na retina, nós temos células fotossensíveis, basicamente dois tipos de células fotossensíveis, né? Nós temos os cones, que são essas células aqui, e nós temos os bastonetes, que são essas um pouco mais delgadas e mais alongadas. Então, nós temos cones e bastonetes. Esses cones e bastonetes, que são as células fotossensíveis, são as células receptoras, né? Não é um receptor específico, mas é uma célula diferenciada, por isso chamada de fotossensível. Ela é estimulada pela luz e ela desencadeia um impulso. Esse impulso vai fazer uma conexão aqui com essa célula aqui, ó, que é um neurônio bipolar. Então, um neurônio bipolar. Então, nós temos aqui um cone, nós temos aqui um cone, nós temos aqui um bastonete, fazendo conexão aqui com um neurônio bipolar. Fazendo conexão com o neurônio bipolar, então, de forma
a levar esse estímulo para uma outra célula, que é essa célula aqui, ó, que funciona como um gânglio, né? E o que é um gânglio, pessoal? Só a gente se lembrando disso aí. São corpos de neurônios agrupados fora do sistema nervoso central. Então, aqui é como se fossem as células ganglionares da retina, células ganglionares da retina. Então, essas células ganglionares da retina, elas vão levar esse estímulo, né? E essas células ganglionares possuem um prolongamento periférico curto e um prolongamento central longo. Esse axônio aqui, vários axônios saindo de várias células ganglionares, tá certo? Que vão formar o nervo óptico, no caso direito ou esquerdo. E dentro do nervo óptico, né? Dentro do nervo óptico, nós observamos aqui, por exemplo, a artéria central da retina. Então, se houver qualquer trauma no nervo óptico que venha a comprimir o nervo óptico, né, isso pode levar a uma trombose e uma obstrução da artéria central da retina, o indivíduo tem uma amaurose, a perda súbita da visão. Na maioria dos casos, se isso não for revertido de forma urgente, o indivíduo, isso vai ser irreversível, tá certo? Então, vamos retornar aqui. Então, só falando, aqui nós temos os cones e bastonetes, a camada de células bipolares, as camadas de células ganglionares, prolongamentos periféricos curtos, prolongamento central longo, esses vários axônios aqui, ó, juntos é que vão formar o nervo óptico, não sem estar contido no interior do nervo óptico, artéria e veias central da retina. E aí, essas estruturas vão penetrar no crânio através do canal óptico, junto com a artéria oftálmica, e vai haver a formação de um quiasma, chamado de quiasma óptico. Então, esse quiasma óptico, algumas fibras oriundas do nervo óptico do lado direito vão se unir ao nervo óptico do lado esquerdo, certo? E, a partir daí, nós vamos ter a formação do trato óptico, no caso aqui o trato óptico direito, o trato óptico esquerdo. Esses tratos ópticos vão chegar, fazer uma conexão em nível das células que estão localizadas no corpo geniculado lateral, e dali o prolongamento que vai até o córtex da visão, no lobo occipital, nas margens do sulco calcarino. Interessante nós mostrarmos aqui justamente esse aspecto relacionado à presença das células fotossensíveis na retina, exceto na região onde nós temos o ponto de emergência do nervo óptico, que é uma área cega, é um ponto cego, que nós não temos células fotossensíveis no ponto de emergência do nervo óptico. Então, de uma maneira geral, nós temos uma retina em cada olho, né, uma retina lateral e uma retina medial. A retina lateral, ela é estimulada pela luz que vem da região nasal, e a retina medial é estimulada pela luz que vem da região temporal, da região mais lateral, e aqui da região mais medial. Isso ocorre dos dois lados. Os axônios que formam o nervo óptico, né, das células ganglionares que foram estimuladas pela luz da região nasal, elas não decursam em nível do quiasma óptico, elas vêm no nervo óptico direito, continua com o trato óptico direito. Enquanto que os axônios, né, dos prolongamentos centrais das células ganglionares da retina, né, mais medial, que foi estimulada pela luz da região temporal, ela vem através do nervo óptico direito e decursa suas fibras para formar o trato óptico do lado oposto. E isso ocorre dos dois lados. Então, isso é bem importante do ponto de vista anatômico, né? Porque se nós tivermos, por exemplo, uma lesão do nervo óptico aqui nessa região, obviamente vamos ter uma amaurose, a perda total da visão do olho direito. Mas se nós tivermos, por exemplo, uma secção do nervo óptico aqui nessa região do trato óptico direito,
nós vamos perder a visão nasal do olho direito e vamos perder a visão temporal do olho esquerdo. Seria um quadro diferente. O professor de vocês da disciplina de semiologia vai dar nome isso aí, falar sobre as hemianopsias e quadrantanopsias e assim sucessivamente, né? Lesões do quiasma óptico, lesões em nível do quiasma óptico, um tumor, por exemplo, em nível do quiasma óptico, um aneurisma aqui em nível do quiasma óptico já vai ter basicamente a perda da visão temporal do olho direito e temporal do olho esquerdo. Seria uma hemianópsia bitemporal, mas não é função nossa aqui da disciplina de anatomia. Especificamente está falando sobre as alterações que vocês vão ver aí, provavelmente na disciplina de semiologia, quem sabe de neurologia também, ok? Agora vamos falar sobre o nervo oculomotor, terceiro par de nervos cranianos. A partir de agora, né, todos os pares cranianos possuirão como origem núcleos, origem real, núcleos localizados no tronco encefálico, corpos de neurônios dentro de substância branca, né, no interior do tronco encefálico. Então, esse é um nervo apenas motor. Ele tem um contingente apenas eferente, ele vai ser eferente somático e eferente visceral geral. Eferente somático, no momento em que ele vai promover a contração de músculos estriados somáticos, né, oriundos dos miótomos dos somitos, principalmente os músculos reto superior, levantador da pálpebra superior, reto inferior, oblíquo inferior e reto medial. E ele é eferente visceral geral porque ele vai promover a contração de músculo liso, como é o caso do músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar, certo? O músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar. Então, são músculos lisos, por isso que o contingente é eferente visceral geral, ok? Bom, vamos lá. O nervo oculomotor, vamos imaginar aqui que ele vai ter origem aqui, o núcleo dele, essa coluna motora, né, somítica e parasimpática, vai estar localizado aqui próximo na região da substância cinzenta periaquedutal. Nós estamos aqui mais ou menos em nível de colículo superior, tá certo, pessoal? Aqui o aqueduto de Silvius, aqui nessa região. Nós vamos ter saindo aqui tanto as fibras eferentes somáticas como eferentes viscerais gerais. Esses axônios vão sair daqui de forma bastante complexa, atravessam o núcleo rubro, a substância negra, e vamos ter como origem aparente aqui a região da fossa interpeduncular. Região da fossa interpeduncular. Então, aqui nesse corte transversal, essa secção transversal aqui, em nível da fossa posterior do crânio, aqui eu tenho o mesencéfalo, aqui tem um aqueduto mesencefálico, e aqui eu tenho a artéria basilar, aqui a artéria cerebelar superior. E aí nós temos aqui, então, saindo aqui da fossa interpeduncular, o nervo oculomotor, ele tem o seu trajeto na fossa posterior do crânio, passa aqui lateralmente ao processo clinoide posterior, onde ele vai chegar em nível aqui da região do seio venoso cavernoso. A próxima figura eu acho que mostra melhor. Aqui já um corte coronal em nível da célula tússica, mostrando o quiasma óptico aqui em cima, a hipófise aqui. Essa estrutura em azul, toda essa estrutura em azul aqui é o seio venoso cavernoso. Então, tem algumas estruturas que estão na parede lateral do seio cavernoso, né? E algumas estruturas que estão contidas no interior do seio venoso cavernoso. Então, aqui a carótida interna com seu plexo nervoso simpático e aqui o nervo abducente, como estruturas que estão contidas no interior do seio venoso cavernoso. E outras estruturas, como o nervo oculomotor, o nervo troclear, os ramos oftálmico e maxilar do trigêmeo, estão na parede lateral do seio cavernoso. Isso é importante do ponto de vista semiotécnico, certo, pessoal? Existem algumas alterações
que alteram primeiro quem está dentro do seio venoso cavernoso, como, por exemplo, um aneurisma da artéria carótida interna ali, tende a acometer primariamente o nervo abducente. E as estruturas que estão localizadas na parede do seio cavernoso podem ser também vítimas de problemas realizados que ocorram nesse local. Tudo isso aí tem nome, aí eu deixo aí para os professores da semiologia e da neurologia para vocês, tá bom? Só para vocês percebam que tudo que a gente está falando não é só por falar, é porque tem importância clínica, semiotécnica, tá bom? Mas vamos adiante, o nervo oculomotor vem aqui em direção à fissura orbital superior, então vem aqui da fossa interpeduncular, vem aqui em direção à fissura orbital superior, onde ele se subdivide em oculomotor superior e oculomotor inferior. E aí ele vem aqui, oculomotor superior, oculomotor inferior, ele vai atravessar o anel tendíneo comum, o anel tendíneo de Zinn, no fundo do olho. Aqui é o fundo, desculpe, não é o fundo do olho, é o fundo da cavidade orbital. Então aqui eu tenho o anel tendíneo comum, aqui eu tenho o oculomotor superior, aqui eu tenho o oculomotor inferior, basicamente eu estou vendo isso aqui, e isso aqui, atravessando aqui, só que agora eu vou ter uma visão frontal. Na visão frontal, aqui está o nervo oculomotor superior, seccionado, o nervo oculomotor inferior, atravessando o anel tendíneo comum. E aí esse nervo oculomotor, ele vai emitir ramos, né, para os músculos que eu já falei para vocês. Levantador da pálpebra superior, reto superior. Olha aqui o ramo dele para o reto inferior. Olha aqui o ramo dele para o músculo reto medial. E aqui nós temos esses ramos aqui que terminam num gânglio chamado de gânglio ciliar. E daqui as fibras pós-ganglionares, né, parasimpáticas, que terão como mediador químico pós-ganglionar a acetilcolina, vão chegar até o músculo esfíncter da pupila, né, promovendo a miose, e também chegando ao músculo ciliar que controla a convexidade do cristalino, né? Então imagine, né, que são muitas coisas aí que a gente poderia falar, passar algumas horas falando, mas que a gente deixa aí para a disciplina de semiologia, mas basicamente falando aí sobre reflexo córneo palpebral, reflexo consensual, fenômeno de acomodação do cristalino, midríase fixa ou paralítica, enfim, coisas que podem acontecer com esse nervo, tá bom? Tem um monte de coisas aí que a gente sabe que tem, mas aí a anatomia é a base aí para vocês no futuro entenderem tudo isso que a gente está conversando. Nós temos o quarto nervo de pares cranianos, o nervo troclear, né? Ele é eferente somático, porque ele vai promover a contração de um músculo estriado somático, né? E aí, no caso, é justamente o músculo oblíquo superior. E o nervo troclear é o único par craniano que tem origem dorsal, no tronco encefálico, origem dorsal. Os seus núcleos estão localizados na substância cinzenta periaquedutal. Mais ou menos isso aqui, pessoal, seria colículo inferior, tá certo? No nível do colículo inferior, ele é o único par craniano que decursa, né? Tem uma decursação das suas fibras antes de sair do sistema nervoso central. Então, o nervo troclear, ele é o único que tem a sua emergência, a origem aparente dorsal, né? E ele sai aqui, ó, o nervo troclear aqui vem, percorre essa região aqui entre a ponte, o cerebelo e a face posterior do rochedo temporal, essa região que a gente chama de ângulo ponto cerebelar. Depois vocês podem procurar aí no Google, né, alguma coisa assim sobre síndrome do ângulo ponto cerebelar, e aí vocês vão ver as estruturas que estão contidas aqui nessa região, como a artéria cerebelar anterior superior, posterior superior. Aqui eu tenho o nervo vestíbulo coclear, o nervo facial, o nervo intermédio de Vriesberg, a artéria labiríntica penetrando aqui no poro acústico interno. E eu tenho aqui também o nervo trigêmeo, a raiz sensitiva e a raiz motora do nervo trigêmeo. E o nervo troclear, ele vem aqui, né? Ele vem aqui e vai da fossa posterior em direção à fossa média do crânio.
na parede lateral do seio cavernoso, ele não está contido no interior do seio cavernoso, ele passa na parede lateral do seio cavernoso, vai em direção à fissura orbital superior, olha ele aqui vindo, né? E vai em direção à fissura orbital superior, até que ele termine aqui, aqui está o nosso nervo, ele vem, aqui ó, vem aqui, e vai terminar neste músculo aqui, ó, neste músculo aqui, que é o músculo oblíquo superior, né? Esse músculo que se origina aqui no anel tendíneo comum, suas fibras fazem uma curvatura aqui na tróclea, né, na polia cartilagínea do músculo oblíquo superior. Vocês vão ver isso aí na aula de músculo, de órgão da visão, que é uma aula bem bacana para poder mostrar bem isso aí para vocês, né? E também tem características, né? Se tiver uma lesão do nervo troclear, o que é que acontece com o bulbo do olho, qual a posição que ele fica, ok? E depois nós temos o quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o primeiro dos pares aos que eu venho me reportando até agora, que é misto. Ele tem um componente que é aferente e outro que é eferente. Ele é aferente, é somático, né? Sistema nervoso de vida de relação, geral, então sensibilidade térmica, dolorosa, sensibilidades exteroceptivas, né? Tato epicrítico, discriminativo, tato protopático e propriocepção, né? De algumas estruturas localizadas na cabeça, a maior parte das estruturas da cabeça e da face. E ele também é eferente visceral especial porque ele promove a contração de músculos estriados branquiométricos, né? Músculos oriundos do primeiro arco branquial, também chamado de arco mandibular, ok? Então, o nervo trigêmeo, ele tem duas raízes, uma raiz sensitiva bem espessa, e ele tem 3 ramos terminais, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, o oftálmico ele vai inervar sensitivamente toda essa região, né, pele, couro cabeludo próximo à sutura lambidoide, é, córnea, conjuntiva, né, pálpebra superior. O nervo maxilar vai pegar o terço médio da face, pálpebra inferior, essa região da fossa temporal aqui, e o nervo mandibular pega o lábio inferior, região do mento, região do corpo, da mandíbula, menos essa região aqui, posterior, perto da parótida aqui, cervical, que já é de ramo cervical, região mais anterior do meato acústico externo, tragos aqui, fossa temporal, ok? Então, vai inervar os seios da dura mater, desculpe, inervadura mater das meninges, a dura mater é a única que é inervada, o sistema nervoso central não é inervado, então a dura mater é a única estrutura que é inervada e a dura mater craniana é inervada pelo nervo trigêmeo, tá certo? O bulbo do olho, os seios paranasais, são todos eles inervados pelo nervo trigêmeo. Então, a dura mater craniana, eu já falei para vocês, as fossas nasais, eu já falei para vocês, os seios paranasais, o bulbo dos olhos, a cavidade bucal, boa parte da língua, os dentes, a gengiva, a articulação temporomandibular, tudo isso é inervado pelo nervo trigêmeo. E a raiz motora, como eu acabei de falar, está diretamente relacionada à motricidade, né, à contração de músculos estriados branquiométricos oriundos do primeiro arco branquial. Então, temporais, masséteres, pterigoides laterais e mediais, tensor do véu palatino, do tímpano, ventre anterior digástrico, né, são estruturas, né, que são inervadas pelo trigêmeo. Pterigoide medial, lateral, né, milioide, ventre anterior digástrico, tensor do véu palatino, do tímpano, quer dizer. Então, na fossa posterior do crânio, nós temos aqui as duas raízes do nervo trigêmeo, a raiz sensitiva, mais espessa, situada lateralmente, e a motora, mais delicada, situada medialmente. Em determinado momento, essas estruturas se cruzam, né? A raiz sensitiva vem aqui da face anterolateral da ponte, né? Entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, o braço da ponte, né? Então, a raiz sensitiva que era lateral passa a ser medial e o que era medial, que é a motora, passa a ser lateral. E isso termina aqui no maior gânglio do nosso corpo, que é o gânglio de Gasser, né? O maior gânglio sensitivo do nosso corpo, que é o gânglio de Gasser.
E deste gânglio vai sair aqui, né? Na verdade vai chegar, né? Os ramos oftálmico, maxilar e mandibular do trigêmeo. Vejam que apenas ao ramo mandibular é que nós temos associado a ele aqui a presença da nossa raiz motora do nervo trigêmeo, aqui nessa região. Ó. Então, apenas do trigêmeo, apenas o nervo mandibular é misto. O oftálmico é apenas sensitivo, o maxilar é apenas sensitivo. O nervo oftálmico vai em direção à fissura orbital superior, o nervo maxilar sai do crânio através do forame do canal redondo e o nervo mandibular sai do crânio através do forame oval. Não sem antes todos esses ramos emitirem ramos para a dura mater craniana e para a tenda do cerebelo, ok? Então, o oftálmico, ele vai através da fissura orbital superior, se divide em frontal, lacrimal e nasociliar, e aí ele vai inervar sensitivamente todas essas estruturas, inclusive pálpebra superior, seio frontal, células aéreas etimoidais, pele da fronte, couro cabeludo até a região da sutura lambidoide. O segundo ramo, o maxilar, vai para o terço médio da face, inclusive inervando a gengiva, os dentes superiores, o palato duro também e o palato mole, ok? As fossas nasais também, aqui representadas, o palato duro e o palato mole. Até aqui a pálpebra inferior, região lateral do nariz, lábio superior. E o terceiro ramo do mandibular, o terceiro ramo do trigêmeo, né, que é o nervo mandibular, como o próprio nome já diz, ele vai em direção à mandíbula, né, ele é misto, ele vai para os músculos e ele também vai para a mandíbula e o terço inferior da face, né? Inclusive, um dos ramos dele, que é o nervo lingual, inerva para praticamente os 2/3 anteriores da língua. Então, ele sai do crânio através do forame oval, se divide em nervo lingual, que vai para a língua e soalho da boca, nervo alveolar inferior, que vai inervar os dentes, a mandíbula, toda essa região do mento, do lábio inferior aqui, e tem os ramos motores, né, que vão aqui para esses músculos, né, para esse aqui, o tensor do véu palatino, pterygoide medial, miloioide, o ventre anterior do digástrico aqui, pterygoide medial aqui também, que são músculos que vocês já estudaram lá, acho que no período passado, tá bom? Aqui mostrando mais uma vez. Ok, ele, nervo mandibular emitindo os ramos aqui para os músculos, inervando os dentes inferiores. Ok? Fazer uma pequena pausa. E então, pessoal, nós vamos agora ver o sexto par de nervos cranianos, né? Que é o nervo abducente. Ele faz parte de um grupo de nervos que tem origem aqui nessa região do sulco bulbopontino, né? Então ele vem daqui dessa região do sulco bulbopontino. Dos nervos que emergem no sulco bulbopontino, o nervo abducente, ele é um nervo mais medial, né? Então ele é a estrutura mais medial que emerge do sulco bulbopontino. Então nós podemos visualizar aqui uma pequena parada aqui, um delay aqui nessa região, mas dá para a gente observar aqui. Aqui o nervo abducente, saindo do sulco bulbopontino, indo em direção à fissura orbital superior. Vamos vê-lo aqui. Bom, então, o nervo abducente tem origem, né, nesse núcleo aqui, ó, esses corpos de neurônios que estão aqui, próximo ao assoalho do quarto ventrículo, essa coluna motora aqui localizada. Vejam que o núcleo do nervo abducente ele é circundado aqui por esses axônios que saem do núcleo do nervo facial, formando uma elevação aqui no soalho do quarto ventrículo, chamado de colículo facial
do soalho do quarto ventrículo. Então, as fibras que são oriundas aqui desses corpos de neurônios, os seus axônios se dirigem em direção ao sulco bulbopontino, né? E saem no sulco bulbopontino, é a estrutura mais medial, como eu já falei para vocês. Na fossa posterior do crânio, sai aqui no sulco bulbopontino o nervo abducente. Ele, na fossa média do crânio, é uma estrutura mais profunda. Ele passa dentro do seio cavernoso, envolvido pela bainha da artéria carótida interna, junto com o plexo nervoso simpático dessa artéria. E o nervo abducente, ele vem aqui, ó, profundamente dentro do seio venoso cavernoso. Ele vai passar na fissura orbital superior, dentro do anel tendíneo comum, aqui junto com a veia oftálmica superior. Ele vai em direção a, olha aqui ele, retirado aqui o teto da cavidade orbital, aqui ele vem e termina na região do músculo reto lateral. O próprio nome já diz, né? Ele vai promover a abdução do bulbo do olho. Então esse é o nervo abducente, é um nervo apenas motor. Não sei se vocês perceberam, mas de uma maneira geral, né? Dos 12 pares de nervos cranianos, nós temos o óptico, o oculomotor, o troclear e o abducente, né? Dos 12 pares de nervos cranianos, nós temos 3 pares totalmente direcionados para um sentido especial único, que é a visão, por isso que é um sentido mais nobre. Dos 12 pares cranianos, 4 direcionados a esse sentido especial, ou para a visão propriamente dita, ou para a motricidade, o foco e a mobilidade do bulbo do olho. Basicamente isso. Agora vamos falar sobre o nervo facial, o 7º par de nervos cranianos. Ele é um nervo misto. Ele tem 2 contingentes aferentes ou sensitivos e 2 contingentes eferentes ou motores. A parte aferente, ele é aferente somático geral, uma parte do meato acústico externo, do pavilhão externo da orelha, uma parte bem pequena, mas é inervada pelo nervo facial. Ele tem uma porção que é aferente visceral especial, né, porque ele vai captar uma sensibilidade visceral, que é a gustação nos 2 terços anteriores da língua, e a gustação está relacionada não ao sistema nervoso devido de relação, mas ao sistema nervoso visceral, né? Do sistema digestório, melhor falando, para deixar mais claro. Ele vai ser eferente visceral geral, porque ele vai promover a contração, basicamente a secretomotricidade das glândulas lacrimais, das glândulas mucosas das fossas nasais e dos seios paranasais, e também vai promover a secretomotricidade das glândulas salivares submandibular e sublingual, através do núcleo salivatório superior. E ele vai ser eferente visceral também para a contração dos músculos estriados branquiométricos oriundos do segundo arco branquial, que é o arco ióide, tá certo? Vamos lá, vamos adiante. Então, os núcleos são esses aqui, o núcleo motor propriamente dito. Aqui nós temos 2 núcleos parasimpáticos, o núcleo salivatório superior e o núcleo para a secreção lácrimo-muco-nasal. E aqui o núcleo que é sensitivo, que é o núcleo do trato solitário, que vai captar a gustação. A parte somática geral vai diretamente para o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, ok? Então, daqui sai o nervo facial através de 2 raízes, uma raiz mais medial, chamada de nervo facial propriamente dito, e uma que fica entre ele e o nervo vestíbulo coclear, por isso chamado de nervo intermédio de Vriesberg. Essas estruturas vão na fossa posterior do crânio, penetram no poro acústico interno, né, o nervo facial com o nervo intermédio de Vriesberg, penetrando aqui no poro acústico interno, junto com a artéria labiríntica, né, e aqui o nervo vestíbulo coclear. E aí ele vai penetrar no poro acústico interno, nessa região aqui, na área facial, a área que vai do canal facial. E o nervo facial vai
passar aqui nessa região, né, entre, né, essa primeira porção do canal facial chamada de porção labiríntica, que fica entre a cóclea e os canais semicirculares. Ele vai passar pela parede medial da cavidade timpânica, e depois ele vai passar pela porção mastoidea do osso temporal, onde ele já começa a inervar aqui músculos do primeiro arco branquial, como o músculo do estribo aqui. E vai sair pelo forame estilomastoideo. Saindo pelo forame estilomastoideo, o nervo facial propriamente dito vai inervar todos aqueles músculos da expressão facial, mais o ventre posterior do ligástrico, o músculo estiloioide, o auricular posterior. Então ele pega todos os músculos da expressão facial, todos os músculos oriundos do segundo arco branquial. Além disso, eu falei para vocês, né, ele promove a secretomotricidade das glândulas lacrimais, das glândulas mucosas nas fossas nasais e também a secretomotricidade das glândulas submandibular e sublingual. Submandibular e sublingual. Aqui uma dissecação mostrando o nervo facial, os ramos do nervo facial aqui, especificamente. Aqui mostrando que podem haver traumas, secções, tumores em determinadas áreas que vai promover, né, uma paralisia facial periférica. Característica, né, da paralisia facial periférica é a aplegia de todos os músculos da expressão facial da hemiface acometida, né, de toda a hemiface. Se o paciente tiver uma corrugação dos músculos da região frontal, provavelmente não estaremos diante de uma paralisia facial periférica, e sim de uma paralisia facial central. Né? Isso ocorre porque as fibras córtico-nucleadas são cruzadas, mas existem fibras ipsilaterais. Né? Então, se eu tenho aqui o núcleo motor do nervo facial, do lado direito, ele recebe fibras córtico-nucleares da área motora do lado esquerdo, certo? Mas ele também recebe algumas fibras córtico-nucleares do lado direito. Né? Então, se houver uma paralisia periférica, vamos ter a perda da sensibilidade, da motricidade, melhor falando, de toda a hemiface. Mas se for uma paralisia central, podemos observar que algumas fibras, como aqui do lado esquerdo, né, elas vão continuar mandando estímulos para essa região frontal. Então, basicamente, isso é uma característica bem anatômica que nos ajuda a separar o que seria uma paralisia facial central periférica, uma paralisia facial idiopática, uma paralisia facial oriunda de um acidente vascular cerebral ou de alguma coisa assim semelhante. O nervo vestíbulo coclear, ele sai do sucubulbo pontino também, lateralmente aqui, ó, um nervo intermédio de Würzberg. Ele é sensitivo, né, ele é aferente, somático especial, sentido especial da audição e também o equilíbrio. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui o que nós chamamos de gânglio vestibular. Então, eu tenho um gânglio vestibular. Esse gânglio vestibular, quando vocês, não sei se vocês já estudaram o órgão da audição, mas se não, vão entender melhor nesse momento. Mas esse gânglio vestibular, ele vai ter um prolongamento periférico que vai para algumas células especializadas aqui, localizadas no saco, no utrículo, nos canais semicirculares, algumas regiões de mácula, e o prolongamento central vai em direção a penetra no crânio, né, através do poro acústico interno, a divisão vestibular do nervo vestíbulo coclear, penetra no sucúbulo pontino e vai terminar aqui nos núcleos vestibulares. Enquanto que vários gânglios cocleares, né, também vão levar esse estímulo para os núcleos cocleares. Então, a divisão coclear é responsável pela audição e a divisão vestibular pelo equilíbrio. Isso vai ficar mais explícito lá na aula, quando for falar sobre órgão da audição, ok? O nervo glossofaríngeo, o nervo sensitivo e motor, né? Ele tem um contingente aferente e eferente. Aferente somático geral
aquela área de Hansa-Hunt, ali na região do meato acústico externo, orelha externa, pavilhão da orelha externa. Aferente visceral geral, porque ele capta a sensibilidade visceral, visceral geral, região de órgãos como tonsilas palatinas, úvula, seio e corpo carotídeo, quando ele vai captar através de baroceptores e quimioceptores a pressão arterial, os níveis pressóricos do sangue no corpo e no seio carotídeo e também a saturação de oxigênio CO2, isso é bem importante para arcos reflexos que visam a manutenção da homeostase. Ele é aferente visceral especial porque ele capta a gustação do terço posterior da língua. E ele é aferente visceral especial porque ele está relacionado à contração de músculos estriados branquiométricos oriundos do quarto arco branquial. Então, músculos que estão relacionados aí com a motricidade do palato mole, de uma maneira geral, associados à deglutição também. E também ele promove a secretomotricidade da glândula parótida através de um contingente funcional eferente visceral geral. Então, aqui são os núcleos do nervo glossofaríngeo, que vai sair do sulco lateral do bulbo, em direção aqui à região do forame jugular, junto com a veia jugular interna, e ele, ainda no interior do crânio, ele possui um gânglio, né, dois gânglios sensitivos, um gânglio superior e um gânglio inferior do nervo glossofaríngeo. Podemos observar aqui que dessa região, né, é que vem um nervo chamado de nervo timpânico inferior, que penetra aqui no canalículo timpânico inferior na face inferior do rochedo temporal e vai contribuir para formar o plexo timpânico aqui na orelha média. Também aqui são os ramos que vão para o palato mole, os ramos que promovem a secretomotricidade da glândula parótida, né, e que captam a gustação da região do terço posterior, né, da região da base da língua. E aqui os receptores, a divisão nervosa sensitiva, que vai inervar, transmitir o impulso nervoso oriundo dos baroceptores e quimioceptores do seio e corpo carotídeo. O nervo vago, maior de todos os nervos cranianos, vocês vão ver com maiores detalhes, não nessa aula introdutória, mas quando vocês estudarem os plexos viscerais e estudarem a inervação de cada víscera. Mas, de uma maneira geral, o nervo vago, ele tem origem aqui no sulco lateral posterior do bulbo. Suas fibras se dirigem também para o forame jugular, ele também, tal qual o glossofaríngeo, possui dois gânglios, um gânglio sensitivo superior e outro inferior. O superior está mais ou menos em nível ali do forame jugular e o inferior nodoso um pouquinho mais abaixo. Ele é aferente somático geral, aquela área de Hansa-Hunt e orelha meato acústico externo. Ele é aferente visceral geral para a faringe, para a laringe, traqueia, brônquios, esôfago, as vísceras toracoabdominais de uma maneira geral. Então, dor visceral, tudo isso está relacionado ao vago. Ele é aferente visceral especial porque ele inerva papilas gustativas que ficam na região mais posterior das valéculas, bases da língua e epiglote. Ele é aferente visceral especial porque ele promove a contração de músculos lá do quarto arco braquial e já a musculatura principalmente relacionada à fonação, os músculos mais inferiores da faringe e da laringe. E ele é aferente visceral geral porque ele promove a inervação parasimpática, né,
durante toda a aula. Essa parte eu talvez não tenha falado, mas só para ficar muito claro, que os nervos cranianos não possuem nenhum contingente funcional simpático. Então, toda a inervação simpática da cabeça vem da região toracolombar, do gânglio cervical, superior, médio e inferior, basicamente. Então, o que acontece é que os pares cranianos, até agora que nós falamos, todos eles são parassimpáticos, não tem nenhum que tenha inervação simpática. Então, toda essa inervação parassimpática dessas vísceras que eu já falei, faringe, laringe, esôfago, traqueia, brônquios, pulmão e as vísceras abdominais, toda a inervação simpática é oriunda do nervo vago, ok? Aqui só mostrando que ele sai do crânio através do forame jugular. Ele tem vários ramos comunicantes com o nervo glossofaríngeo, e ele vai inervar aqui a região das valéculas e epiglote, forma das papilas gustativas que aqui existem, os ramos do vago, laringeu, interno, externo, recorrente, aqui para a laringe, né? Inclusive o músculo vocal e os músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe, traqueia, esôfago, as vísceras tóraco-abdominais também, vai formar parte de vários plexos viscerais que vocês vão estudar no momento oportuno, quando forem estudar os plexos viscerais na cavidade torácica e abdominal. O nervo acessório, estamos quase terminando, pessoal, eferente visceral especial, né, para o trapézio, né, o quinto arco branquial, basicamente, e através do vago para o esternocleido e músculos da laringe. E eferente visceral geral para vísceras abdominais, mas aí na verdade é mais o vago, né, e ele só pega um pouco de carona. E aí o nosso nervo acessório, ele também sai pelo forame jugular, aqui as anastomoses que ele tem junto com o vago, principalmente nessa região aqui do gânglio inferior do vago, e aqui as fibras dele que vão para a região de trapézio esternocleido occipitomastoide. Para finalizar, o 12º par de nervos cranianos, o nervo hipoglosso, né? Então, o nervo hipoglosso, ele é essencialmente motor, sai do sulco lateral anterior do bulbo, né? E ele, aqui está mostrando, essencialmente motor, sai do crânio através do canal do nervo hipoglosso, na base dos côndilos do osso occipital, e tem um trajeto descendente formando uma alça cervical, indo explicitamente, como o próprio nome já diz, né, para a musculatura da língua, 17 músculos na língua, e aqui inervados pelo nervo hipoglosso e alguns músculos supraioideus também. Quando vocês forem estudar esses assuntos, isso vai ser falado especificamente. Bom, então, espero ter contribuído aí. São talvez muitas informações para uma aula só. O ideal, de repente, que fosse dividido aí em 2 ou 3 aulas, para que a gente pudesse discorrer um pouco mais sobre cada nervo craniano. Mas, como a intenção é formar o generalista, eu acho que está de bom tamanho, e procurei falar o que há de mais importante em cada um desses pares cranianos. Tá joia? Forte abraço aí. Então, até a próxima.